pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos voltar a falar de teoremas de conservação, agora no contexto da dinâmica lagrangiana. O que nós vamos mostrar hoje é que quando alguma quantidade é conservada em um certo sistema físico, em geral eu tenho por trás disso uma simetria, né? O fato do meu sistema ser invariante a uma determinada operação faz com que algumas quantidades sejam conservadas. Então hoje nós vamos tratar da conservação de energia, da conservação do momento linear e da conservação do momento angular. Mas antes disso nós vamos dar uma olhada num resultado que a gente tem para a energia cinética do sistema quando ela é escrita em coordenadas generalizadas. Então vamos lá. Bom, nós vamos começar considerando um sistema com N partículas, certo? Então eu tenho N partículas no meu sistema. Se eu considerar um conjunto de coordenadas retangulares, eu posso escrever a energia cinética desse sistema da seguinte forma. Minha energia cinética T vai ser igual a 1 meio de uma soma em alfa igual a 1 até n, uma soma de igual a 1 até 3 de m alfa x alfa i ponto ao quadrado. Então, os x alfa i aqui são as coordenadas que definem a posição das minhas partículas. Então, para a minha partícula alfa, eu vou ter 3 coordenadas que determinam a posição dela no espaço. Então, eu tenho aqui a energia cinética total do meu sistema vai ser a soma de 1 meio da massa de cada uma das partículas vezes a velocidade de cada uma dessas partículas ao quadrado. Tá? Então, nesse caso, eu tenho uma função quadrática homogênea dessas velocidades x alfa i ponto quadrado. Certo? O que a gente vai fazer agora é escrever em detalhe a dependência da energia cinética desse sistema em função de coordenadas generalizadas. Tá? Para isso, eu vou supor que eu posso reescrever cada uma dessas coordenadas x alfa i aqui em função das minhas coordenadas generalizadas QI e do tempo. Tá? Então, eu vou assumir que eu posso escrever cada uma dos x alfa i como um x alfa i de Q1, Q2, até um QS, que é o número total de coordenadas generalizadas que eu tenho, e do tempo. Tá? Ou ainda de forma mais compacta, x alfa i é igual a um x alfa i de QJ e T, e esse J aqui vai de 1 até S. Certo? Então, eu vou partir dessa relação aqui e reescrever essa derivada temporal do x alfa i. Né? Então, eu vou ter que x alfa i ponto, que é a derivada temporal de x alfa i, isso aqui vai ser igual a uma soma de j igual a 1 até S, da derivada parcial de x alfa i em relação a QJ, vezes a derivada temporal de QJ. E isso vai ser simplesmente QJ ponto. Mais a derivada parcial de x alfa i em relação ao tempo. E assim eu posso reescrever essas velocidades aqui. Tá? Mas o que aparece na minha energia cinética é essa quantidade aqui ao quadrado. Então vamos lá, eu preciso calcular isso aqui, x alfa i ponto ao quadrado, mas eu quero escrever isso aqui em função de coordenadas generalizadas. Então isso aqui vai ser um produto de duas somas dessa forma aqui. Né? Então eu vou ter lá uma soma j igual a 1 até S, parcial x alfa i, parcial QJ, vezes Q
j ponto mais derivada parcial de x alfa i em relação ao tempo, isso aqui vezes, vou usar um outro índice aqui, índice k, k igual a 1 até n, opa, ps, desculpa, de parcial x alfa i parcial qk vezes qk ponto mais derivada parcial de x alfa i em relação ao tempo. Tá? Então é esse produto aqui que eu preciso calcular. Abrindo isso aí eu vou ter o seguinte, né, que o meu x alfa i ponto ao quadrado pode ser escrito como soma em j igual a 1 até s, soma em k igual a 1 até s. Então, eu estou pegando esse primeiro termo aqui, desse parênteses, e multiplicando pelo primeiro termo do outro aqui. E aí eu vou ter, então, derivada parcial de x alfa i em relação ao QJ, derivada parcial de x alfa i em relação ao QK, vezes as derivadas temporais, QJ ponto, QK ponto. Tá? Eu peguei o primeiro termo daqui e multipliquei pelo primeiro termo de lá. Depois eu vou pegar o primeiro termo daqui e multiplicar pelo segundo de lá. Mas isso vai ser igual a pegar o segundo daqui e multiplicar pelo primeiro de lá. Então eu vou ter mais duas vezes uma soma em J, por exemplo, tá? J igual a 1 até S, de derivada parcial de x alfa i em relação a QJ, derivada parcial de x alfa i em relação ao tempo, vezes QJ ponto. Tá? Simplesmente escolhi o índice J aqui, mas tanto faz poderia ter usado o índice K. E o último termo vai ser o produto dessa derivada parcial em relação ao tempo por aquela lá. Então eu tenho mais derivada parcial de x alfa i em relação ao tempo elevado ao quadrado. Tá? Então, reescrevi esses meus x alfa i ponto quadrado aqui em função das coordenadas generalizadas. E agora eu posso usar esse resultado aqui para reescrever a minha energia cinética. Tá? Então, o que eu vou fazer vai ser simplesmente introduzir esse x alfa i quadrado nessa forma aqui na expressão para energia cinética. Então vamos lá. Então o que eu vou fazer agora vai ser introduzir essa forma para essas quantidades x alfa i ponto quadrado na expressão para energia cinética. Fazendo isso, a gente vai chegar na seguinte expressão. O que eu vou fazer agora é reescrever essa expressão aqui. Tá? Então eu vou pegar a minha energia cinética e escrever ela como T igual a uma soma em J e K de um AJK que multiplica QJ ponto vezes QK ponto mais uma soma em J de BJ QJ ponto mais C. E essas quantidades AJK, BJ e C que aparecem aqui vão ser dadas pelas seguintes expressões. Então, sendo AJK igual a uma soma em alfa, soma em I de M alfa sobre 2, parcial X alfa I, parcial QJ, parcial X alfa I, parcial QK. O meu BJ vai ser igual a uma soma em alfa vezes soma em I de M alfa, parcial X alfa I, parcial QJ, vezes parcial X alfa I, parcial P. E o C, finalmente, vai ser soma em alfa, soma em I, 1/2 de M alfa, vezes parcial X alfa I,
parcial t elevado ao quadrado. Tá? E agora eu quero olhar para uma situação de particular interesse, que é uma situação em que a transformação de xi para um xi que depende das coordenadas generalizadas não depende explicitamente do tempo. Ou seja, eu tenho um xi que é igual a xi de QJ apenas. Eu não tenho uma dependência explícita com o tempo. Isso significa dizer que as derivadas parciais de xi em relação ao tempo vão ser zero. Tá? Então, neste caso, derivada parcial de xi em relação ao tempo vai ser zero, porque eu não tenho uma dependência explícita com o tempo. Tá? Se a gente fizer isso aqui, se a gente considerar esse caso particular aqui, nós vamos ver que a quantidade C vai ser igual a zero, porque essa derivada aqui vai ser zero. A quantidade de BJ também vai ser igual a zero para qualquer J, porque essa derivada parcial aqui em relação ao tempo vai ser zero. E vai sobrar na nossa expressão apenas esse primeiro termo para energia cinética. Então, neste caso, eu vou ter que T vai ser igual a uma soma em J, uma soma em K, de AJK, QJ ponto vezes QK ponto. Então, olhando para esse resultado aqui, a gente vê que a energia cinética, nesse contexto, em que eu não tenho uma dependência explícita das coordenadas x alfa com o tempo, ela se torna uma função quadrática e homogênea das velocidades generalizadas. Da mesma forma que eu tinha lá para as coordenadas retangulares. Né? A energia cinética é uma função homogênea das velocidades retangulares, digamos assim, ao quadrado, da mesma forma que ela vai ser uma função homogênea das velocidades generalizadas ao quadrado, certo? Mas isso vale só quando essa transformação aqui não depende explicitamente do tempo. O que eu vou fazer agora vai ser derivar essa expressão aqui para energia cinética em relação a uma velocidade generalizada específica. Tá? Então, derivando em relação a um QL ponto, por exemplo, eu vou ter o seguinte, parcial T, parcial QL ponto, isso aqui vai ser igual a uma soma em K de ALK vezes QK ponto, mais uma soma em J de AJL vezes QJ ponto, certo? Agora eu vou pegar essa expressão aqui e vou multiplicar por QL ponto. E além disso, eu vou somar para todo L. Aí eu vou ter o seguinte, né, que soma em L da derivada parcial de T em relação a QL ponto vezes QL ponto vai ser igual a uma soma em L de K de ALK QK ponto vezes QL ponto mais uma soma em L e J de AJL vezes QJ ponto vezes QL ponto. Mas se a gente olhar para cada uma dessas expressões aqui, como eu estou varrendo todos os valores possíveis para os índices L e K, cada uma dessas somas que aparece aqui é igual à própria energia cinética. Então o resultado que eu tenho é que essa quantidade aqui vai ser igual a 2 vezes a minha energia cinética. Então eu vou ter que somar em L de parcial T, parcial QL ponto, vezes QL ponto,
é igual a 2 vezes a energia cinética do meu sistema. Tá? O que eu vou fazer agora vai ser guardar esse resultado aqui, porque ele vai ser útil mais para frente. Agora nós vamos começar a falar de fato dos teoremas de conservação. Tá? Então, para começar, nós vamos considerar um tipo de lagrangiano específico, ou melhor, uma dependência específica do lagrangiano com as coordenadas. Então, de forma geral, meu lagrangiano L é uma função das coordenadas generalizadas QJ, das velocidades generalizadas QJ ponto e do tempo. Tá? O que eu vou fazer vai se considerar um lagrangiano que não tem uma dependência explícita com o tempo. Ou seja, o meu L vai ser simplesmente uma função de QJ e QJ ponto. Tá? Nesse caso, então, eu tenho que a derivada parcial de L em relação ao tempo vai ser igual a zero. Esse tipo de lagrangiano vai acontecer para sistemas fechados, por exemplo. Se eu tiver um sistema que não interage com absolutamente nada externo a ele, o lagrangiano não pode depender explicitamente do tempo. Outro exemplo é um sistema que existe em um campo de forças homogêneo, ou uniforme, melhor dizendo. Tá? Então, se eu tenho um sistema de partículas que encontra-se imerso em um campo uniforme, o lagrangiano desse sistema não vai depender explicitamente do tempo. Tá? Então, esse tipo de imposição que eu estou fazendo aqui não é tão restritivo assim como pode parecer. Então, o que eu vou fazer agora é, considerando essa dependência do meu lagrangiano, calcular a derivada total em relação ao tempo. Tá? Então, o que eu quero calcular é a derivada total de L em relação ao tempo. E esse meu L é uma função apenas de QJ e QJ ponto. Né? Tanto QJ como QJ ponto dependem do tempo. Então eu vou ter que essa derivada aqui pode ser escrita como uma soma em J da derivada de L em relação a QJ vezes a derivada de QJ em relação ao tempo, que vai ser QJ ponto, mais uma soma em J da derivada de L em relação a QJ ponto, vezes a derivada temporal de QJ ponto, que eu vou escrever simplesmente como QJ dois pontos, certo? Mas, o que eu vou fazer é olhar para a equação de Euler-Lagrange. A equação de Euler-Lagrange me diz o seguinte, que a derivada parcial de L em relação a QJ deve ser igual à derivada total em relação ao tempo da derivada parcial de L em relação a QJ ponto. Então eu posso substituir usando a equação de Euler-Lagrange essa quantidade que aparece aqui na minha primeira soma. E aí eu vou ter que dl dt vai ser igual à soma em J de derivada total de parcial L parcial QJ ponto vezes QJ ponto mais uma soma em J de parcial L parcial QJ ponto vezes QJ dois pontos. Certo? Bueno, agora eu vou notar o seguinte. Notando que a derivada total do seguinte produto, QJ ponto vezes parcial L parcial QJ ponto, isso aqui vai ser igual a QJ dois pontos, derivada do primeiro vezes o segundo, parcial L parcial QJ ponto, mais o primeiro, que é QJ ponto, vezes a derivada do segundo. Ou seja, derivada total em relação ao tempo de parcial L parcial QJ ponto. Então, usando esse resultado aqui, tá, eu posso substituir essa quantidade aqui. Tá? E aí eu vou ter que
dl dt menos uma soma em j da derivada total de q j ponto parcial L parcial QJ ponto, isso aqui vai ser igual a zero, certo? Eu usei, então, isolei essa quantidade aqui, nessa expressão, então isso aqui vai ser igual a derivada total em relação a QJ, derivada total desse produto QJ ponto parcial L parcial QJ, menos QJ ponto derivada de L em relação a QJ ponto, tá? Se eu colocar isso aqui dentro da soma, esse termo aqui vai cancelar aquele, tá? E vai sobrar aqui só este aqui, tá? Então eu vou ter essa expressão, né? Porque dl dt vai ser igual simplesmente a essa quantidade aqui, tá? Agora eu posso colocar em evidência esse operador derivada total em relação ao tempo, tá? Eu posso escrever essa quantidade como derivada total em relação ao tempo do lagrangiano L menos uma soma em J de QJ ponto parcial L parcial QJ ponto, certo? Essa quantidade aqui vai ser igual a zero. Então, o que eu tenho é que esse termo entre colchetes aqui é deve ser uma constante, já que a derivada total em relação ao tempo dele é igual a zero. Tá? Então, isso aqui deve ser uma constante no tempo. Eu vou dar um nome para essa constante. Eu vou chamar essa constante aí de menos h. Então, eu vou chegar no seguinte resultado. L menos soma em J de QJ ponto parcial L parcial QJ ponto, eu vou definir isso aqui como menos H. E H é que eu vou chamar de Hamiltoniano. Tá? E nesse contexto aqui, isso aqui vai ser igual a uma constante no tempo. Tá? Então nós vamos guardar essa expressão aqui. E eu posso usar essa quantidade L menos soma em J de QJ ponto parcial L parcial QJ ponto como uma definição para esse Hamiltoniano que eu estou introduzindo agora, certo? Então vamos guardar esse resultado aí. O que nós vamos fazer agora é olhar para a energia potencial U, tá? Se a energia potencial U ela não depende explicitamente do tempo e nem das velocidades das partículas, eu vou ter que U vai ser simplesmente uma função das coordenadas x, alfa, i, certo? E se a transformação que me leva de x alfa i para q, j, ou ainda, se a dependência de x alfa i com as coordenadas generalizadas não depende explicitamente do tempo, vai depender só das coordenadas, eu posso escrever essa minha função energia potencial apenas como uma função das coordenadas generalizadas. Tá? Então, nesse contexto, eu vou ter que U é igual a uma função apenas dos QJ. Tá? Eu sei que o lagrangiano é definido como a diferença T menos U, ou seja, a energia cinética menos a energia potencial do meu sistema. E se eu não tenho uma dependência explícita de U com as velocidades generalizadas, ou com o tempo, a derivada de U em relação a QJ ponto vai ser igual a zero. Tá? Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Tá? Se eu pegar e disser isso aqui, eu tenho que parcial U, parcial QJ ponto, vai ser igual a zero. Tá? Então se eu calcular a derivada parcial do lagrangiano em relação a uma certa velocidade generalizada QJ ponto, isso aqui vai ser igual a derivada parcial de T menos U. Isso aqui vai ser simplesmente igual a parcial T parcial QJ ponto. Tá? Então, se eu introduzir isso aqui, eu tenho que T menos U, que é o meu lagrangiano, menos soma em J de Q
J ponto parcial T parcial QJ ponto, isso aqui é igual ao meu menos H, e neste contexto aqui, isso aqui é igual a uma constante. Agora eu vou precisar lembrar lá daquele resultado que a gente obteve para a energia cinética, né? A gente viu que essa soma aqui, que está aparecendo aqui, é simplesmente igual a 2 vezes a energia cinética do meu sistema. Então eu posso reescrever essa expressão e eu vou ter o seguinte, que T menos U menos 2T, isso aqui vai ser igual a menos H, tá? Mas aqui eu vou ter simplesmente menos U menos T, igual a menos H. E aí eu tiro que o meu hamiltoniano, nesse contexto aqui, vai ser igual à soma da energia cinética do sistema com a energia potencial. Ou ainda, isso aqui vai ser igual à energia total do meu sistema. E, como isso aqui é uma constante no tempo, eu tenho que a energia total do meu sistema é uma quantidade conservada, certo? Bom, como eu comentei antes, a quantidade H, essa função H aqui é o que eu estou chamando de hamiltoniano do meu sistema. Tá? E o hamiltoniano ele pode ser definido a partir dessa equação aqui. Né? Então ele pode ser definido a partir do lagrangiano segundo essa expressão aqui. No contexto que a gente está olhando aqui, né, onde U só tem aquela dependência, o lagrangiano não depende explicitamente do tempo, a gente chegou no resultado que o hamiltoniano é igual à energia total do sistema. Mas isso só vai ser verdade se as seguintes condições forem satisfeitas. Ou seja, a primeira é que as equações das transformações que conectam coordenadas retangulares e generalizadas devem ser independentes do tempo, garantindo que a energia cinética seja uma função quadrática homogênea de QJ ponto. E 2. A energia potencial deve ser independente das velocidades, o que permite a eliminação dos termos parcial U, parcial QJ ponto na equação para o hamiltoniano. Tá? Então a gente tem que ter isso sempre em mente. Tá? Que o hamiltoniano do sistema ele é definido de acordo com essa. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a conservação do momento linear e a relação dessa lei de conservação com a homogeneidade do espaço. Tá? Então vamos imaginar um sistema que eu descreva em relação ao referencial inercial. Tá? Então eu tenho lá um conjunto de partículas e eu defino as posições dessas minhas partículas em relação a um referencial inercial. Se eu pegar o sistema como um todo e fizer uma translação no espaço, nada deve mudar. Né? O comportamento desse sistema não deve ser alterado simplesmente porque eu coloquei ele em outro lugar dentro do meu referencial inercial, certo? E é essa propriedade que nós vamos explorar agora, né? Essa homogeneidade do espaço, o fato de que uma transformação de translação de todo o meu sistema não deve alterar o lagrangiano desse sistema. Tá? Então, eu vou considerar o seguinte, tá? Vamos supor que as posições das minhas partículas elas são definidas por vetores R alfa. Tá? Então, eu tenho aí N partículas no meu sistema, o índice alfa vai de 1 até N, e os vetores R alfa definem as posições de cada uma das minhas partículas. Tá? O que eu vou fazer vai ser considerar uma translação do meu sistema como um todo. Então, eu vou pegar cada R alfa e vou transformar em R alfa mais um certo delta R. Tá? Então, eu vou pegar cada uma das minhas partículas e transladar por um certo vetor infinitesimal ΔR. Quer dizer, não necessariamente infinitesimal. Certo? Bom, então, o que eu vou fazer agora é considerar o seguinte. Né? Eu vou supor de novo que o meu lagrangiano não tem uma dependência explícita com o tempo. Então, L vai ser igual a um L de x alfa i de x alfa i ponto. Tá? Por simplicidade, eu posso considerar apenas uma partícula. Tá? O resultado vai ser geral, mas eu vou fazer isso por uma única partícula. Então, eu posso me livrar desse meu índice I aqui e dizer que o lagrangiano do meu sistema, na realidade, vai ser apenas uma função da posição da minha partícula, das coordenadas x1, x2, x3 da minha partícula, e da velocidade
xi ponto desta minha partícula. Tá? O meu vetor ΔR eu posso escrever em relação a um sistema de coordenadas. Né? Então, eu posso escrever esse ΔR como uma soma em I de um delta xi vezes um versor E. Tá? Bom, então agora eu quero determinar qual vai ser a variação do Lagrangiano quando eu faço essa translação e vou forçar que essa variação aí seja zero, né? Porque eu estou argumentando que o Lagrangiano não deve sofrer nenhuma alteração quando eu faço uma translação do sistema como um todo. Então eu vou ter o seguinte, que a variação ΔL do meu Lagrangiano eu posso escrever como uma soma em I, né, cada uma das dimensões do meu sistema, derivada parcial de L em relação ao xi vezes ΔXi, mais uma soma em I, da derivada parcial de L em relação a xi ponto, vezes delta xi ponto. E eu estou dizendo que isso aqui tem que ser igual a zero, certo? Agora eu vou supor que as coordenadas desse vetor aqui, elas não dependem do tempo. Isso é perfeitamente razoável. Então, esses meus x, delta xi aqui, não dependem do tempo. E aí eu tenho o seguinte, né, que se eles não dependem do tempo, eu posso escrever delta xi ponto, isso aqui é igual a delta dxi dt. Eu posso trocar a ordem desses diferenciais aqui e escrever ddt de delta xi, e por definição isso aqui vai ser igual a zero, porque essa quantidade aqui não depende do tempo. Aí eu vou ter que essa soma aqui vai ser igual a zero. E a variação ΔL do meu Lagrangiano vai ser igual simplesmente a uma soma em I de parcial L parcial xi vezes delta xi. Isso aqui vai ser igual a zero. Essas translações aqui ao longo de cada um dos meus eixos coordenados, elas são independentes entre si. Tá? Eu não tenho nenhuma amarra que relacione uma à outra. Então, para o caso geral, para essa soma aqui ser sempre zero, eu preciso que essas derivadas aqui em relação aos xi sejam sempre zero. Tá? Então, para cada i, eu tenho que parcial L parcial xi deve ser igual a zero. Tá? Agora eu posso olhar para a equação de Euler-Lagrange. Né? A equação de Euler-Lagrange me diz o seguinte, que parcial L parcial xi menos ddt de parcial L parcial xi ponto, isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Mas, se essa derivada parcial aqui, parcial L parcial xi é zero, nesse contexto, eu tenho que essa derivada temporal aqui vai ser zero. E, consequentemente, parcial L parcial xi ponto vai ser uma constante. Então, eu tenho que parcial L parcial xi ponto, isso aqui vai ser igual a uma constante. Então, agora eu vou pegar esse resultado aqui e vou expandir ele. Ou seja, se eu escrever L igual a T menos U, eu tenho que a derivada parcial em relação a x e ponto de T menos U, isso aqui deve ser uma constante. Tá? Mas U, não vai, se eu supor que U não depende explicitamente das minhas velocidades, eu vou ter que essa derivada
R ponto vai ser igual ao delta θ vetorial R ponto, certo? Bom, então a gente tem o seguinte, né, a variação do meu hamiltoniano, do meu lagrangiano nesse caso, vai ser escrita da seguinte forma, delta L vai ser igual a uma soma em I, né, esse em si vai de 1 a 3, ele representa as coordenadas do espaço tridimensional, os eixos desse meu espaço tridimensional, parcial L, parcial xi, delta xi, mais soma em I, parcial L, parcial xi, ponto, delta xi, ponto, isso aqui deve ser igual a zero. Essa variação do meu lagrangiano em função dessa rotação infinitesimal aí deve ser igual a zero. Tá? A gente acabou de ver lá, por causa da conservação do momento linear, que para um sistema fechado vale a seguinte relação, né? que a componente I do meu momento linear vai ser igual à derivada parcial de L em relação à velocidade xi ponto. Tá? Então, a minha equação de Euler-Lagrange ela pode ser escrita da seguinte forma, né? Pi ponto é igual a parcial L parcial xi, certo? E aí eu vou usar isso aqui, essas quantidades, para reescrever essa variação. Então, meu delta L vai ser igual a uma soma em I, parcial L parcial xi eu vou substituir por Pi ponto, vezes delta xi, mais soma em I, parcial L parcial xi ponto, eu vou substituir simplesmente por Pi, e aí eu vou ter Pi vezes delta xi ponto. Essa quantidade aqui deve ser igual a zero. Tá? Eu posso reescrever essa expressão de uma forma vetorial. Eu vou ter que o vetor P ponto escalar o meu vetor delta x, ou meu vetor delta r, melhor dizendo, mais P escalar delta r ponto, isso aqui deve ser igual a zero. Mas esse vetor ΔR aqui está associado com a minha rotação infinitesimal através dessa expressão. Tá? Então eu posso reescrever de novo isso aqui como P ponto escalar o vetor Δθ vetorial R mais P escalar Δθ vetorial R ponto. E essa quantidade aqui deve ser igual a zero, porque eu estou dizendo que a variação do meu lagrangiano deve ser zero frente a essa rotação aí. Tá? Agora eu posso reescrever esse produto. Eu posso usar a seguinte relação. Se eu pegar um vetor A e multiplicar por B vetorial C, né? A, B e C são três vetores aqui, isso aqui é igual a B escalar C vetorial A, isso aqui vai ser igual a C escalar A vetorial B. Então eu posso fazer essa permutação aqui cíclica desses vetores e esse produto vai permanecer inalterado. Usando então essa propriedade, eu posso reescrever essa minha expressão aqui. Tá? E aí eu posso escrever ela de tal forma que eu tenha esse vetor θ0 aqui multiplicando um produto vetorial. Tá? Então eu vou apagar o quadro e a gente volta. Então, agora eu vou usar essa propriedade aqui para reescrever essa expressão. O que eu quero é colocar esses vetores Δθ multiplicando escalarmente um certo produto vetorial. Então eu posso fazer uma primeira permutação cíclica aqui nesse primeiro termo e eu vou ter Δθ escalar R vetorial P ponto. E o segundo termo vai ficar Δθ escalar R ponto vetorial P. Isso aqui
tem que ser igual a zero. Mas eu posso reescrever isso aqui ainda mais. Eu posso escrever isso aqui como delta θ escalar R vetorial P ponto mais R ponto vetorial P. Isso aqui tem que ser igual a zero. Mas o que aparece aqui entre parênteses é a derivada total de R vetorial P em relação ao tempo. Então, isso aqui vai ser delta θ escalar derivada em relação ao tempo do produto R vetorial P. Mas R vetorial P é o momento angular dessa minha partícula. Então, isso aqui vai ser igual a delta θ escalar derivada temporal do momento angular zero. Isso aqui tem que ser igual a zero. Essas rotações aqui são arbitrárias. Tá? Então, para que esse produto escalar seja sempre igual a zero, eu preciso que essa quantidade entre parênteses aqui seja igual a zero. Então, a gente tem que a derivada temporal do momento angular deve ser igual a zero e, portanto, o momento angular deve ser uma constante no tempo, deve ser uma quantidade conservada. Tá? E essa conservação está associada com a invariância das propriedades do meu sistema, ou ainda com a invariância do Lagrangiano do meu sistema, frente a essa minha rotação infinitesimal. Certo?